A vida humana é repleta de buscas por significado e direção. No entanto, para o cristão, a verdadeira missão de vida vai além de nossas aspirações pessoais ou objetivos temporais. Deus tem um propósito divino para cada um de nós, e descobrir esse propósito é a chave para uma vida plena e realizada. O propósito de Deus para a sua vida não é algo que você cria, mas algo que você descobre. Ele está revelado nas Escrituras e através da orientação divina. O que precisamos entender é que Deus tem um plano perfeito para você, e Ele quer que você o viva plenamente. Muitas vezes confundimos os nossos desejos com o plano de Deus para nós. É essencial fazer uma distinção clara entre o que queremos e o que Deus deseja para nós. O apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 12:2: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Isso significa que precisamos buscar a vontade de Deus e não apenas viver baseados em nossas próprias vontades e planos. A chave para descobrir o propósito de Deus em nossas vidas começa com a oração e a meditação na palavra de Deus. Ele se revela a nós de várias maneiras, por meio de sua palavra, através da orientação do Espírito Santo e das circunstâncias que ele permite em nossa vida. O propósito de Deus não é algo que podemos simplesmente planejar, mas algo que devemos buscar em humildade e fé. Tiago 1,5 nos ensina: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Primeiro e acima de tudo, Deus nos chama para amar. O propósito maior de nossas vidas é amar a Deus e aos outros como a nós mesmos. Jesus disse em Mateus 22:37-39: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é o princípio central que fundamenta qualquer missão em Cristo. Sem amor, tudo o que fizermos será em vão. O amor de Deus é a base de nossa missão de vida. Para encontrar o seu propósito, é crucial entender quem você é em Cristo. A identidade cristã não é definida pelas circunstâncias ou pelo que o mundo pensa, mas pela obra redentora de Cristo em sua vida. Em Efésios 2:10, Paulo nos lembra: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que as praticássemos. Embora cada um de nós tenha um propósito único e específico, há um chamado universal para todos os cristãos. Mateus 28:19-20, a grande comissão, nos instrui a ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar os mandamentos de Cristo. Nosso propósito é compartilhar a mensagem do Evangelho com os outros, levando as boas novas de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Deus nos dá dons e talentos especiais, e é essencial usá-los para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. 1 Pedro 4:10 nos lembra: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas várias formas. Identificar e desenvolver seus dons é uma parte fundamental para cumprir o propósito pessoal de Deus para você. A oração é uma parte essencial para descobrir o propósito de Deus em sua vida. Em oração, pedimos direção, sabedoria e clareza sobre o caminho que Deus quer que sigamos. Jesus disse em Mateus 7:7: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Deus deseja se comunicar com você, e Ele responde nossas orações com orientações claras. Muitas vezes, o mundo nos ensina a medir o sucesso pela riqueza ou status social, mas o propósito de Deus está em coisas eternas. Nosso objetivo não é acumular bens ou alcançar fama, mas viver para honrar e glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Colossenses 3:23-24 nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. As dificuldades e os momentos de sofrimento fazem parte do plano de Deus para nossas vidas. Deus usa as dificuldades para nos moldar, para refinar nossa fé e para nos ajudar a crescer em Cristo. Ele usa cada experiência para nos preparar para o cumprimento de nosso propósito. Romanos 8:28 nos lembra que sabemos que Deus faz todas as coisas colaborarem para o bem daqueles que o amam. Para cumprir o propósito de Deus é necessário fé. A fé nos leva a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas. Hebreus 11:1 define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Deus quer que confiemos nele para nos capacitar a realizar o que ele nos chamou a fazer. Quando você começa a seguir o caminho de Deus, os desafios virão. O inimigo tentará impedir que você viva o propósito de Deus para a sua vida.
Contudo, Deus é maior do que qualquer dificuldade. Em Filipenses 4,13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos dá força e coragem para superar os obstáculos e seguir em frente. Seu propósito não é apenas individual, ele está também conectado com o corpo de Cristo, a Igreja. Deus te chamou para servir aos outros e fazer parte de sua missão coletiva de expandir o reino de Deus. Em 1 Coríntios 12:27, Paulo diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês é parte desse corpo. Você pode ter dúvidas sobre se está no caminho certo, porém, a paz de Deus é um sinal de que você está seguindo o propósito divino. Se você tem paz em seu coração e está alinhado com a palavra de Deus, é um sinal de que está no caminho certo. Histórias de pessoas que encontraram o propósito de Deus em suas vidas são poderosas e inspiradoras. Podemos aprender muito ao ouvir como Deus transformou a vida de outros para cumprir sua missão. Exemplo: o apóstolo Paulo, que antes perseguia cristãos, teve sua vida transformada por Cristo e passou a viver para espalhar o Evangelho. Encontrar e viver o propósito de Deus é um processo contínuo. Cada dia é uma oportunidade para alcançar novos passos em direção ao chamado de Deus. Como cristãos, nosso propósito é ser fiel a Deus, servir aos outros e expandir o reino de Deus. João 15:5 nos lembra: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. A Bíblia é nossa fonte de sabedoria e direção. Através das Escrituras, Deus revela o seu plano para o mundo e, consequentemente, o seu plano para nossas vidas. Ao meditarmos nas palavras de Deus, podemos descobrir mais sobre nosso chamado, nossa missão e o propósito divino que Ele tem para nós. Salmo 119:105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o guia que nos conduz no caminho da realização do nosso propósito. O propósito de Deus não é apenas sobre nós mesmos, mas também sobre como servimos aos outros. Jesus nos ensinou que o maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22:39. Seu propósito está intimamente relacionado ao serviço ao próximo, seja em sua família, comunidade ou no mundo. Como instrumentos de Deus, devemos procurar oportunidades de servir e difundir o amor de Cristo. Cada cristão recebe dons espirituais para cumprir o propósito de Deus. Alguns podem ter dons de liderança, outros de ensino, cura, encorajamento ou generosidade. É importante identificar seus dons para usá-los eficazmente na missão que Deus tem para você. 1 Coríntios 12:4-11 fala sobre a diversidade dos dons espirituais e como todos são dados pelo Espírito Santo para o bem comum. Pergunte a si mesmo: quais são as habilidades que Deus me deu para servir aos outros e ao seu reino? Obedecer a Deus é essencial para que possamos cumprir seu propósito em nossas vidas. A desobediência pode nos desviar do caminho de Deus, enquanto a obediência nos alinha com sua vontade e plano. Em Deuteronômio 5:33, somos chamados a seguir os mandamentos de Deus para que nossa vida seja próspera. Obedecer a Deus traz paz e certeza de que estamos no caminho certo. Deus não promete que o caminho será fácil, mas Ele promete que estará conosco em cada desafio. Os momentos difíceis são oportunidades para crescer na fé e ser moldado para cumprir o propósito divino. Como João 16:33 nos lembra, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Se você está enfrentando dificuldades, saiba que Deus está usando esses momentos para refinar seu caráter e fortalecer sua missão. Para viver o propósito de Deus de forma plena, é necessário buscar a direção dele diariamente. A direção de Deus pode vir por meio de oração, leituras bíblicas, conselhos sábios e a orientação do Espírito Santo. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Buscar a direção de Deus continuamente nos mantém alinhados com seu plano e propósito para nós. O maior exemplo de cumprimento de propósito é a vida de Jesus Cristo. Ele sabia qual era a sua missão e a cumpriu com perfeição, sacrificando-se por amor a nós. Jesus nos mostrou que, para cumprir o propósito de Deus, muitas vezes precisamos fazer sacrifícios e abandonar nossos próprios desejos. Em Lucas 22:42, Jesus orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Seguir o modelo de Cristo é seguir o propósito de Deus para nossa vida com humildade e serviço.
Quando começamos a caminhar em direção ao nosso propósito, podemos enfrentar dúvidas e desânimo. No entanto, a esperança que encontramos em Deus é fundamental para perseverarmos. A Bíblia diz em Romanos 15:13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz à medida que vocês confiam nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus promete que, em meio às dúvidas, Ele nos dará esperança e força para continuar. Você não precisa encontrar o propósito de Deus sozinho. A comunidade cristã desempenha um papel essencial nesse processo. A igreja é uma família onde podemos receber apoio, encorajamento e direção espiritual. A comunhão com outros cristãos nos ajuda a identificar nossos dons e a entender nosso papel no reino de Deus. Hebreus 10, 24, 25 nos lembra de que devemos considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. O cumprimento do propósito de Deus não é uma tarefa pontual, mas uma caminhada diária. Cada pequeno ato de obedecer a Deus, seja em sua vida pessoal, profissional ou em seus relacionamentos, é uma expressão de cumprimento do propósito divino. Ao ser fiel nas pequenas coisas, Deus nos capacita para maiores responsabilidades. Em Lucas 16:10, Jesus nos ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Você não precisa ir para uma missão distante para cumprir o propósito de Deus. O propósito divino está também nas coisas simples da vida diária. Seu trabalho, seus estudos, sua família, seus amigos, tudo isso é uma plataforma onde você pode viver o propósito de Deus, sendo luz e sal para aqueles ao seu redor. Colossenses 3,17 nos ensina: e tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Muitas pessoas têm medo de seguir o chamado de Deus porque temem o fracasso ou a incerteza. No entanto, a Bíblia nos ensina que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, amor e autocontrole. 2 Timóteo 1,7. Se você tem medo de dar o próximo passo em sua jornada, saiba que Deus estará com você, capacitando-o e dando-lhe coragem. É natural que, ao seguir o propósito de Deus, enfrentemos desafios e tribulações. No entanto, é nesses momentos que nossa fé é testada e nossa missão se torna ainda mais significativa. Como 2 Coríntios 4, 8-9 nos lembra: em tudo somos afligidos, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Não desista, continue seguindo, pois o propósito de Deus é maior que qualquer obstáculo. Encontrar e viver o propósito de Deus é uma jornada contínua, mas uma jornada que vale a pena. Quando nos entregamos totalmente a Ele, podemos experimentar a plena realização e a verdadeira paz. O propósito de Deus para nossas vidas não é algo que se cumpre de forma isolada, mas é uma jornada de fé, serviço e obediência. Jeremias 29:11 nos lembra de que Deus tem planos de paz e esperança para nós. Porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Embora descobrir o propósito de Deus seja uma experiência enriquecedora, a jornada de vivê-lo nem sempre será fácil. Persistência e constância são essenciais. Mesmo quando os tempos ficam difíceis ou os resultados não aparecem imediatamente, Deus está trabalhando em sua vida e cumprindo sua vontade. Gálatas 6:9 nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. O propósito de Deus para você não é algo estático, ele se adapta e evolui conforme você cresce espiritualmente e como pessoa. O que você faz em sua juventude pode ser diferente do que você faz quando for mais velho, mas todos os momentos da sua vida são uma oportunidade de cumprir o plano de Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13:11, nos lembra que, à medida que crescemos, devemos amadurecer em nosso entendimento e em nossa jornada de fé. Deus tem propósitos específicos para cada fase da sua vida. Cada cristão é chamado de maneira única, e a Bíblia nos ensina que o chamado de Deus não é algo que apenas alguns podem ter, mas é para todos os crentes. Efésios 4:1 nos chama a andar de maneira digna da vocação a que fomos chamados. O chamado de Deus se relaciona diretamente com os dons, talentos e paixões que Ele nos deu, e seu propósito é refletir esses aspectos ao servir aos outros. Ao seguir o propósito de Deus, enfrentaremos lutas espirituais. O inimigo tentará nos desviar da missão divina, usando dúvidas, tentações e dificuldades. Efésios 6:12 nos alerta: pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os governantes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ainda assim, precisamos lembrar que Deus nos capacita para resistir.
A vitória já está garantida em Cristo. Um dos maiores desafios ao seguir o propósito de Deus é aprender a confiar plenamente nele, especialmente quando o caminho não é claro. Mas, como cristãos, devemos confiar no plano perfeito de Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Provérbios 3, 5 a 6 nos ensina a confiar em Deus de todo o coração e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Para cumprir o propósito de Deus, é necessário uma entrega total. Não podemos viver para nós mesmos, mas para Deus e para os outros. A Bíblia fala sobre negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Em Mateus 16, 24, Jesus diz: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Somente quando entregamos nossa vida a Deus, permitindo que Ele a guie, podemos viver de acordo com seu propósito. Há uma alegria profunda em viver o propósito de Deus. Embora existam momentos de dificuldades, a satisfação que vem de cumprir o plano de Deus é indescritível. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, experimentamos a verdadeira paz e alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Em Salmo 16, 11, o salmista declara: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Viver de acordo com o propósito de Deus traz uma transformação pessoal profunda. À medida que seguimos o caminho que Ele estabeleceu para nós, somos moldados à imagem de Cristo. Romanos 12, 2 nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação não é apenas externa, mas começa no nosso interior. Muitas vezes, nos sentimos indignos ou incapazes de cumprir o propósito de Deus, especialmente quando vemos o tamanho da missão. Porém, a Bíblia nos ensina que Deus nos capacita para tudo o que Ele chama. Em Filipenses 4,13, Paulo declara: Tudo posso naquele que me fortalece. Não importa o quanto você se sinta fraco ou inadequado, Deus é quem fortalece e capacita. Jesus é o nosso maior modelo de missão e propósito. Ele viveu de acordo com o plano de Deus, trazendo salvação à humanidade. Em Lucas 19:10, Jesus declara: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito de Jesus foi cumprir a vontade do Pai, e esse é o modelo para nossas vidas. Enquanto buscamos cumprir o propósito de Deus, também devemos lembrar da importância do descanso e equilíbrio. A Bíblia nos ensina a trabalhar com diligência, mas também a tirar tempo para descansar e restaurar as forças. Em Êxodo 28:10, Deus estabelece o mandamento do sábado, mostrando a importância de descansarmos para nos concentrarmos nele. Às vezes, a jornada para encontrar e viver o propósito de Deus pode ser confusa. Como saber se estamos no caminho certo? Deus frequentemente nos confirma seu plano por meio de paz interior, circunstâncias, aconselhamento cristão e, claro, oração. Ele pode usar pessoas, eventos ou versículos bíblicos para nos guiar e nos confirmar em nosso propósito. Cumprir o propósito de Deus muitas vezes exige sacrifícios pessoais. Isso pode envolver abrir mão de nossos próprios planos, conforto e segurança. Mas, assim como Jesus se sacrificou por nós, devemos estar dispostos a fazer o mesmo. Mateus 19:29 nos lembra: E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Cumprir o propósito de Deus não é apenas uma grande tarefa ou evento, mas algo que fazemos todos os dias. Cada momento é uma chance de viver para a glória de Deus e cumprir a missão de espalhar o seu amor e a sua verdade. Seja em nosso trabalho, estudos, relacionamentos ou ministério, devemos sempre lembrar que estamos vivendo para servir a Deus e aos outros. O caminho para cumprir o propósito de Deus não será fácil. Haverá momentos de dúvidas e fracassos. Mas a perseverança na fé é o que nos manterá firmes. Em Tiago 1,12 lemos: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Em nossa caminhada para viver o propósito de Deus, podemos nos sentir sozinhos ou desamparados. No entanto, Deus nos promete sua presença constante. Em Mateus 28:20, Jesus disse: Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mesmo nas dificuldades, podemos confiar que Ele estará sempre ao nosso lado, nos guiando e fortalecendo. Finalmente, é importante lembrar que o propósito de Deus para a sua vida é para a glória dele. Em todas as coisas, nosso objetivo final é exaltar e glorificar o nome de Deus.
Como diz 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O propósito que ele tem para nós é para o seu nome ser glorificado no mundo, e ao fazermos isso, encontramos nossa verdadeira alegria e realização. Agora que exploramos tantas facetas sobre o propósito de Deus em nossa vida, a jornada continua. Cada um de nós tem uma missão única e divina, e nossa responsabilidade é viver de forma fiel e comprometida com esse chamado. Ao darmos passos em fé, confiamos que Deus nos guiará a cada dia, ajudando-nos a viver o propósito que Ele planejou para nós. Que possamos viver com dedicação, coragem e amor, sabendo que estamos cumprindo algo muito maior do que nós mesmos. Em Romanos 8:28, a Bíblia nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. O propósito de Deus para a sua vida não se limita ao que podemos ver ou compreender neste mundo. Ele tem um plano eterno para você, um plano que transcende os limites da vida terrena. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus, estamos contribuindo para a eternidade e fazendo uma diferença que vai além do que podemos ver agora. Colossenses 3:2 nos lembra: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É natural que, em nossa jornada, existam momentos em que não compreendemos o motivo das dificuldades ou dos caminhos tortuosos. No entanto, devemos confiar que Deus está no controle, mesmo quando não entendemos a razão de tudo. Isaías 55:8-9 nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ele vê além de nós e tem um plano perfeito. O cumprimento do propósito de Deus para a sua vida começa agora, mas também se estende para o futuro. Embora possamos não entender totalmente o futuro, devemos confiar que Deus nos guiará até lá. Jeremias 29:11 nos diz: porque eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de lhes dar uma esperança e um futuro. Muitas vezes, vemos as dificuldades como obstáculos que nos afastam do nosso propósito. No entanto, Deus usa os desafios pessoais para nos moldar e nos preparar para grandes coisas. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 5:3-4 que sabemos que o sofrimento produz perseverança, a perseverança caráter e o caráter esperança. Não há obstáculos que Deus não possa usar para nos levar mais perto de seu propósito. Para cumprir plenamente o propósito de Deus, é essencial que nossa vontade esteja alinhada com a sua. Isso significa submeter nossos desejos e planos à vontade dele. Mateus 6:10 nos ensina a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Viver de acordo com a vontade de Deus nos permite ver seu propósito se concretizar em nossas vidas. Muitas pessoas buscam satisfação em bens materiais, poder ou sucesso. No entanto, a verdadeira satisfação só é encontrada em viver o propósito de Deus para nossas vidas. Em Salmo 37:4, somos incentivados a deleitar-nos no Senhor, e Ele concederá os desejos do nosso coração. Quando vivemos de acordo com o propósito de Deus, experimentamos uma paz e satisfação espirituais profundas. Seu propósito é intrinsecamente ligado à sua identidade em Cristo. Quando você aceita Jesus como Salvador, você é transformado e começa a viver para exaltar a Deus e cumprir a missão que Ele tem para você. 2 Coríntios 5:17 nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Seu propósito começa com a sua identidade em Cristo. Jesus nos comissionou a fazer discípulos de todas as nações, Mateus 28:19. Isso faz parte do propósito de Deus para todos os cristãos. Evangelizar, ensinar e discipular outras pessoas é um componente central da missão cristã. Quando seguimos esse chamado, cumprimos o propósito divino de espalhar o Evangelho e fazer a diferença no mundo. O propósito de Deus vai além de nossas vidas pessoais e inclui impactar o mundo ao nosso redor. Deus deseja que seus seguidores estejam envolvidos em sua missão global, ajudando a levar o Evangelho a todos os cantos da terra. O reino de Deus é global e nossa missão também é alcançar as nações com sua mensagem de salvação. A oração é uma parte essencial para entender e viver o propósito de Deus em nossas vidas. Através da oração, buscamos direção, força e compreensão. Filipenses 4:6-7 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, pela oração e súplica, com ação de graças. A oração é uma maneira poderosa de alinhar nossa vontade à vontade de Deus.
O mundo constantemente nos pressiona a seguir padrões diferentes, mas devemos aprender a manter o foco no propósito de Deus. Em Romanos 12:2, somos orientados a não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em meio à pressão, devemos nos lembrar do que Deus tem para nós e buscar seu plano, não as expectativas do mundo. Cumprir o propósito de Deus muitas vezes exige preparação contínua. Deus nos prepara para enfrentar os desafios futuros através de experiências passadas, aprendizado e crescimento espiritual. Em Hebreus 12:11, a Bíblia diz: toda disciplina, no momento, parece ser motivo de tristeza e não de alegria, mas depois produz fruto pacífico para os que por ela têm sido exercitados, fruto de justiça. Deus usa a sua história pessoal, suas experiências, dificuldades e vitórias para cumprir seu propósito em sua vida. Mesmo as experiências que podem parecer negativas ou dolorosas são usadas por Deus para moldá-lo e prepará-lo para a missão que Ele tem para você. Em Romanos 8:28, aprendemos: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Cada dia é uma nova oportunidade para viver de acordo com o propósito de Deus. Isso não se limita a grandes decisões ou eventos, mas também está presente nas ações diárias, como ser honesto, ajudar o próximo e refletir o amor de Cristo nas suas atitudes cotidianas. Colossenses 3:23-24 nos ensina: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. O propósito de Deus é algo que exige perseverança. Quando nos comprometemos com Ele, sabemos que nossa jornada com Cristo não é fácil, mas vale a pena. Hebreus 12:1 nos aconselha a corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Mesmo nas dificuldades, nossa confiança em Deus nos ajudará a seguir em frente com fé. Em última análise, o propósito de Deus para a sua vida é sobre vivê-lo para a sua glória. Todos os aspectos da nossa vida, desde as ações diárias até os momentos de grande decisão, devem ser feitos com o objetivo de exaltar o nome de Deus. Quando vivemos com propósito, encontramos nossa verdadeira satisfação, paz e realização. Lembre-se de que, ao seguir o plano divino, sua vida se torna um reflexo do amor, graça e poder de Deus. 1 Coríntios 10:31 nos lembra: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.